5, sabe? Eu quero meditar no tema: nunca perca a sua esperança, sabe? Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Nunca perca a esperança, sabe? Acho que a única coisa que o ser humano não pode perder é a esperança. Ainda mais aqueles que têm Jesus, né? Que coloca a sua esperança em Cristo. Diz o texto, olha, um leproso se aproximou de Jesus, ele pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo severamente, logo despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Queridos, nesta passagem, nós vemos uma das cenas mais tocantes do ministério de Jesus: a cura de um leproso. Essa história nos mostra a profunda compaixão de Cristo e seu poder sobrenatural para transformar a vida daqueles que se aproximam dele com fé. Então essa história está nos mostrando hoje que aqueles que se aproximam de Cristo com fé podem ter a sua vida transformada para sempre. Em Marcos, o texto que acabamos de ler aí, capítulo 1, versos 40 e 45, nós estamos encontrando aí um homem desesperado, isolado pela sociedade. Era assim que um leproso vivia, mas que encontrou em Cristo, sabe, em Jesus, a cura e a restauração, ao se humilhar diante de Jesus. Esse texto pinta com cores vivas a dolorosa situação a que um ser humano pode chegar, querido, sabe? E a gente precisa refletir sobre isso nesta tarde. Um homem na Galileia começou a ter sintomas estranhos no seu corpo. Um dia, ele verificou que sua pele estava ficando escamosa e cheia de manchas. Sua esposa, assustada, recomendou ele: olha, vá ao sacerdote. Esse homem obedece a sua esposa, vai, e ele recebe o sombrio diagnóstico: você está com lepra, está impuro, imundo. A lepra, a Bíblia, ela era um símbolo do pecado. A lepra era um símbolo da ira de Deus contra o pecado. Então o evangelista Lucas, que era médico, ele usa uma linguagem mais precisa e diz que esse homem estava coberto de lepra. Olha que situação. O mal já estava em estado avançado. A lepra, querido ouvinte, descrita nesse texto, era do tipo repulsiva, lenta, progressiva, grave e incurável. O leproso, para o povo judeu, era considerado um morto-vivo. A cura da lepra era considerada como uma ressurreição. Sabe? Se você fosse curado da lepra, era como se você tivesse ressuscitado dos mortos. Mas além de tudo isso, o impacto social da lepra era ainda maior do que os seus problemas físicos. Sabe por quê? Porque além do sofrimento infligido por tal doença, né? Não é uma doença assim repulsiva, sabe, lenta, incurável, mas a pessoa devia ficar isolada, sabe, da comunidade, da família. Todo contato humano era proibido. Então esse homem estava desenganado, coberto de lepra, corpo deformado, aguardando num total isolamento social a chegada da morte. Só isso. Esse homem, queridos, literalmente não tinha mais esperança na sua vida. A esperança desse homem, a única coisa que ele esperava na sua vida era a morte. Até que um dia ele fica sabendo que Jesus de Nazaré está passando pela Galileia.
sabe? E ele se aproxima de Jesus, né? Ele escuta, né, que Jesus está passando, né, pela Galileia. E eu quero que você aprenda essa lição. A nossa vida é comum até Jesus passar por ela. E depois desse encontro com Jesus, a esperança reacendeu no coração desse homem. Muitas vezes, a dor e o isolamento que sentimos podem nos afastar das pessoas, mas devem nos levar para mais perto de Cristo. Aprendam isso, sabe? Muitas vezes passamos por lutas, por dificuldades, muitas vezes queremos ficar isolados, queremos ficar sozinhos, mas essas dores, essas tempestades, elas nos devem levar para mais perto de Cristo. Esse leproso que a gente leu aí o texto, ele é um exemplo de alguém que mesmo em sua condição miserável, ele encontrou em Jesus a sua esperança. E se você está passando por uma situação difícil, né? Se você está aí com as suas lutas, com as suas dificuldades, eu quero dizer para você, chegue mais perto de Cristo, sabe? Encontre em nome de Jesus, sabe? A sua esperança em Cristo. O leproso, ele demonstra algumas atitudes nesse texto que a gente precisa tomar. Se você está aí com seus problemas, com as suas lutas, se você também está aí numa situação assim que você não vê saída, sem esperança, sabe? Olha, se você está aí passando por uma luta gigantesca, faça essas 4 atitudes que esse homem tomou. Primeiro, ele demonstrou determinação. Diz o texto, o verso 40, um leproso se aproximou de Jesus. Se aproximou de Cristo. Tem muita gente, tem muitas pessoas que quando estão passando por problemas, por lutas, elas se afastam da igreja, do Senhor, sabe? Mas esse homem não. Ele venceu o medo, ele venceu o autodesprezo, os complexos, o repúdio das pessoas, venceu a revolta, com certeza estava revoltado, a dor, a mágoa, solidão, frustração, desesperança. Ele saiu da caverna da morte. E você também precisa sair da caverna da morte. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Cristo pode ressuscitar muita coisa que morreu em você. Eu quero, em nome de Jesus, nessa tarde, que a esperança reacenda no seu coração. O leproso do texto se aproximou tanto de Jesus, sabe? E levou a sua causa perdida a ele. Se aproximou tanto de Cristo que Jesus pôde tocá-lo. É hora, em nome de Jesus, de você também se aproximar desse Deus Todo-Poderoso. Sabe? Esse leproso não se escondeu, mas correu na direção de Jesus. Não corra de Deus. Pare de se esconder. Pare de correr do Senhor. Corra para Ele. Não fuja de Jesus. Se prostre aos seus pés. Ele convida lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse homem furou o bloqueio, fez o que não era comum fazer. Um leproso não podia fazer isso. Dispôs-se a enfrentar o desprezo, a gritaria ou mesmo as pedradas da multidão, porque um leproso, queridos, ele precisava ficar na caverna. E ele tinha um sino, um negócio que quando ele passava fazia barulho. E a multidão podia gritar, leproso, leproso, sabe? As pessoas correrem dele. Ele venceu tudo isso. Ele rompeu com todos esses obstáculos para se encontrar com Jesus. E muitas vezes o nosso único obstáculo é a gente tomar um banho no domingo, vestir a nossa roupa e ir para a igreja. E muitas vezes ficamos em casa. Ele se levantou, ele foi ao Salvador, ele esperou contra a esperança e não desanimou. Quero dizer para você, o nome de Jesus tem poder. A primeira atitude, determinação. A segunda atitude desse homem, humildade. Diz o texto, verso 40, que esse homem pediu de joelhos.
Ele se ajoelhou. Lucas, o mesmo texto, lá em Lucas 5, 12, 16, vai dizer que se prostrou com o rosto em terra. Em Mateus 8, 1, 4, o mesmo texto vai dizer que ele o adorou. Esse homem reconheceu a majestade e o poder de Jesus e o chamou de Senhor. Muita gente na igreja não reconhece a majestade e o poder de Jesus. Por quê? Eu digo isso porque essas pessoas vivem as suas vidas desesperadas. Esse homem demonstrou que tinha necessidade não apenas de cura, mas do próprio Senhor. Tem muitas pessoas que querem curas e milagres, mas não o Senhor. Tomar conhecimento de nossa própria enfermidade é um passo na direção da cura. A miséria e a ruína de muitas pessoas é que elas nunca percebem os seus próprios pecados e a necessidade de purificação. Então, enxergar quem o Senhor é nos conduz à confissão. Entender sua graça é entender nossa culpa. Então, queridos, adorar o Senhor é se maravilhar com Ele, sabe? Se maravilhar com quem Ele é, mais do que com o que Ele faz. Então, a gente precisa adorar o Senhor, adorar o nosso Deus. Então, a primeira atitude desse homem foi o quê? Determinação. A segunda, humildade. E a terceira é fé genuína. Diz o texto: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele se aproximou de Jesus, não com dúvida, sabe, queridos, mas cheio de convicção. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas. Você já sabe disso também? Que Jesus pode todas as coisas. Você sabe que Jesus tem poder. Ele sabia que para Jesus não havia impossíveis. Ele creu e confessou: se o Senhor quiser, pode me purificar. Sabe o que é fé? Fé é saber que Jesus pode fazer. Tiago, no seu capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim, olha: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. A fé vê o invisível, toca o intangível e torna possível o impossível. Isso é fé. O corpo desse homem estava invadido por uma doença incurável, sabe? Mas nada havia de errado com a força da sua fé. É pela fé, queridos, pela fé que pisamos o terreno dos milagres. Amém? É pela fé. Se você está precisando de um milagre hoje, pise no terreno do milagre. Peça, bata na porta em nome de Jesus, porque é pela fé que vivemos sobrenaturalmente. É pela fé que podemos ver a glória de Deus. E não há abismo tão profundo que a graça de Deus não seja mais profunda. Eu acho isso lindo. Não há abismo tão profundo que a graça de Deus não seja mais profunda. O limite do homem não esgota as possibilidades de Deus. E aí você vai dizer: pastor, eu preciso aumentar minha fé. Então peça ao Senhor. Nós precisamos mesmo aumentar a nossa fé. Queridos, nós falamos de determinação, falamos de humildade, né? Fé genuína. Tudo isso esse homem teve. Mas ele teve também uma plena submissão. Se o Senhor quiser. Não é isso que diz o texto? O verso 40 diz: se o Senhor quiser. Você percebeu que o leproso ele não exigiu nada de Deus? Ele não exigiu. Ele apenas suplica com fervor. Ele não decreta, ele roga. Ele não reivindica direitos, mas clama por misericórdia. Ele não impõe o seu querer, mas demonstra plena submissão à vontade soberana de Jesus. E é isso que precisa acontecer na nossa vida. A gente não precisa exigir nada do Senhor, não, gente. Muitas vezes estamos esmurrando o céu, né? Reclamando.
sabe? A gente muitas vezes impõe. E a gente precisa entender que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus que deve ser feita na terra e não a nossa no céu. Então, depois que esse homem demonstra essas 4 coisas: determinação, humildade, fé genuína, submissão, um grande milagre aconteceu. Então você precisa fazer isso. Precisa de submissão, você precisa de fé genuína, você precisa de humildade e você precisa de determinação. Amém, queridos? Para um milagre acontecer na sua vida. Diz os versos 41 e 42 que o milagre aconteceu. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Primeiro a gente vê uma profunda compaixão de Cristo. Diz o texto de Jesus, profundamente compadecido. E essa frase mostra a profunda compaixão de Jesus, um profundo amor. Jesus é a disposição poderosa de Deus para ajudar. Jesus é o nosso socorro. Em Jesus, Deus fez uma ponte entre ele e os excluídos. Jesus sentiu profundo amor por esse homem, em vez de sentir nojo dele. E eu quero dizer para você que o real valor de uma pessoa não está no exterior, na aparência, mas no seu interior. Lembre-se disso. Uma vida vale muito nas mãos do Senhor. Embora o corpo de uma pessoa possa estar deformado pela enfermidade, o seu valor é o mesmo diante de Deus. Jesus veio ao mundo para ajudar, curar e salvar. Os piores casos de lepra espiritual podem ser purificados. Os piores pecadores. A gente precisa entender, querido, que as pessoas não estão perdidas porque elas são muito más para serem salvas, mas estão perdidas porque não querem vir a Cristo para serem salvas. Mesmo que todos o rejeitem, Jesus se compadece. Eu quero dizer para você, Jesus sabe o seu nome, Jesus sabe o seu problema, Jesus sabe sua dor, Jesus sabe suas angústias, seus medos, mas Ele não vai escorraçar você. Amém? Então Jesus teve uma profunda compaixão, um toque generoso de Jesus. Diz o texto que ele estendeu a mão, tocou nele. Então o toque de Jesus quebra o sistema judaico em um lugar decisivo, né? Porque o puro tocou o impuro e não ficou impuro. Mas o puro purificou o impuro. Segundo a lei de Moisés, quem tocasse um leproso ficava impuro. Mas em vez de Jesus ficar impuro, ao tocar o leproso, foi o leproso quem ficou limpo. E se você observar comigo esse texto, tocou nele. Aqui é um lado psicológico nesse milagre também. Tocar. Porque ninguém toca um leproso. Aquele homem, né, tinha não apenas uma enfermidade física, você concorda comigo? Mas também uma profunda carência emocional. Uma pessoa que estava isolada da sua família, longe da sua casa, longe das pessoas que ela amava, numa caverna, separada, né? Ela precisava também disso, ela tinha uma carência emocional. Mas aí essa palavra, o toque de Jesus, Jesus tocou nele, tocou a sua alma, tocou a sua psique. Jesus ali levanta a autoestima desse homem. A imagem, sabe, a sua imagem estava destruída, mas Jesus coloca, sabe, ele para cima, porque o verso 45 diz que esse homem saiu, começou a proclamar muitas coisas, a divulgar a notícia. Esse homem, sabe, não se conteve, ficou alegre pelo milagre, sabe? Depois do toque de Jesus, depois da cura, sabe? Ele se sentiu amado de novo. Alguém que, olha, tem alguém aí que me ama, tem alguém aí que cuida de mim, tem alguém aí, olha, que pensa em mim. E eu quero dizer para você, Jesus também pode tocar você, sabe? Basta um toque de Jesus e você ficará curado, libertado e purificado. Ele não se afasta de nós por causa das nossas mazelas. E aí a gente vê uma palavra extraordinária de Jesus, né?
Quero sim, fique limpo. Jesus atende esse homem, Jesus atende o clamor do leproso. O toque e a palavra trouxeram cura, a cura foi completa, instantânea. O milagre de Jesus foi público, imediato e completo. O sacerdote poderia declará-lo limpo, mas só Jesus poderia torná-lo limpo. Hoje há muitos milagres aí sendo divulgados, né? Que não resistem a uma investigação, sabe? Meticulosa. Mas quando Jesus cura, queridos, a restauração é plena, é imediata e pública. Não há embuste, não há propaganda enganosa. Após a cura, Jesus dá uma ordem ao leproso para que não contasse a ninguém sobre o que aconteceu, os versos aí 43 e 44. E advertindo severamente, logo despediu, lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Isso era necessário para que o homem fosse oficialmente declarado limpo e pudesse ser reintegrado à sociedade. Ele deveria ir ao sacerdote para dar testemunho ao povo. E isso aqui nos ensina que nós precisamos anunciar o que Deus fez por nós. Falar, abrir a nossa boca, divulgar isso. O verso 45 diz que teve um impacto o testemunho desse homem. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos, de toda parte vinham ao encontro dele. Esse homem curado não conteve a sua alegria e entusiasmo. Certamente, ele tinha motivos para abrir sua boca e falar das maravilhas que Jesus havia feito nele e por ele. Contudo, isso não lhe dava o direito de desobedecer a uma ordem expressa do Senhor que o libertara do cativeiro da morte. Mas uma coisa que me chama a atenção, sabe? Jesus manda esse homem ficar calado e ele falou. Não é verdade? Que coisa interessante. E hoje, Jesus nos manda falar e nós, rebeldemente, nos calamos. A desobediência desse leproso purificado não é tão condenável quanto a nossa desobediência atualmente. Sabe? Estamos calados. Somos ordenados a falar as boas novas do Evangelho a todos e não falamos a ninguém. O testemunho dá um coração transformado, sabe? De um coração transformado é a maior pregação que um homem pode dar. Nesse texto, queridos, vemos a compaixão e o poder de Jesus revelados de forma impressionante. A história desse leproso nos ensina que, por mais isolados e impuros que nos sintamos, Jesus está disposto a nos tocar e nos purificar. Amém? Ele não nos rejeita, mas nos chama à sua presença para sermos curados e restaurados. Quero dizer para você que Ele nunca nos deixará. Ele nunca deixará você. Ele nunca vai nos abandonar. Eu creio sempre que eu prego que a palavra de Deus não volta vazia. A palavra não volta vazia quando há transformação. Então, em nome de Jesus, nessa tarde, se deixe transformar. Lembre-se disso. Apesar da amargura, da vergonha, de não se achar digno, de estar muitas vezes no fundo do poço, qualquer que seja a sua situação hoje, a mão de Cristo ainda está estendida sobre a sua vida. Jesus ainda hoje continua curando os enfermos, limpando os impuros, restaurando a dignidade daqueles que estão com a esperança morta. Eu quero convidar você a vir hoje mesmo a Jesus, a colocar a sua causa aos seus pés. Sei lá, ela pode estar perdida para você, mas Jesus é o Senhor das causas perdidas. Ele pode restaurar a sua vida, seu casamento, sua família, seu trabalho e fazer de você uma bênção. Queridos, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer pela sua audiência, sabe? E estar conosco toda segunda-feira no nosso programa Reconciliação e Graça. Quero desejar a você uma semana abençoada na presença do Senhor. E se Deus permitir, e Ele vai permitir, segunda-feira estaremos de volta com mais um programa Reconciliação e Graça. Que Deus abençoe vocês e até a próxima semana.